Ainda me lembro do momento exato em que tudo mudou. O escritório parecia o mesmo, o zumbido dos computadores, o cheiro de papel velho da impressora, o sol da manhã lançando listras douradas sobre a minha mesa. Mas nada era o mesmo. Porque o homem que agora estava à nossa frente não era meu chefe. Ele era filho do meu chefe e tinha acabado de herdar a empresa. Bom dia a todos, disse ele, batendo palmas como se estivesse começando um seminário motivacional. A partir desta manhã, sou o novo CEO. Seguiu-se uma rodada de aplausos educados e esparsos. Não bati palmas, não por estar ressentido, pelo menos não ainda, mas porque já sabia que tipo de pessoa ele era. Trabalhei na Hamilton Tech Solutions por 17 anos. Eu estava lá antes mesmo do pai dele comprar o prédio. Ajudei a construir a infraestrutura, escrevi o código que a empresa usava, projetei os sistemas internos e treinei cada novo membro da equipe de TI. Eu não era apenas um funcionário, eu era a espinha dorsal. Mas, para Jason Hamilton, eu era apenas mais um rosto na multidão, uma relíquia ultrapassada de uma época que ele queria apagar. Seu pai, Richard Hamilton, não se parecia em nada com ele. Richard era antiquado, mas justo. Acreditava em lealdade e apreciava a dedicação. Não era um gênio da tecnologia, longe disso, mas conhecia o valor das pessoas que faziam as coisas funcionarem. Quando sua saúde começou a piorar, ele se afastou e deixou a empresa em boas mãos. Pelo menos era o que ele pensava. Observei Jason enquanto ele se pavoneava pelo escritório como se estivesse nos fazendo um favor ao existir. Terno de grife, cabelo penteado para trás, maxilar tenso com ambição presunçosa. Ele tinha algo a provar e, infelizmente, isso significava arrumar a casa. Algumas mudanças estão chegando, disse-ele com um sorriso falso. Eficiência, otimização, simplificação, o de sempre. Alguns de vocês podem não se encaixar na nova visão da Hamilton Tech. Senti os olhares da minha equipe se voltarem para mim. Eles sabiam que Jason nunca gostou de mim, não porque eu tivesse feito algo errado. Pelo contrário, eu tinha flagrado uma de suas tentativas desastrosas de codificação durante um estágio para o qual ele mal apareceu. Salvei a empresa de uma grande violação de sistema que ele quase causou. Eu não o joguei debaixo do ônibus naquela época. Talvez eu devesse ter feito. Mais tarde naquela tarde, recebi um e-mail, reunião às 16 horas, escritório do CEO, Jason Hamilton. Não entrei em pânico, ainda não. Reuni minhas anotações e entrei calmamente. Ele nem olhou para cima quando entrei. Sente-se, disse-lhe friamente. Sentei-me. Ele fechou o laptop com um pequeno floreio presunçoso e recostou-se. Lisa, você está aqui há muito tempo. Sim, quase 2 décadas, eu disse. Ele deu um sorriso irônico. Exatamente. Muito tempo para fazer o quê, exatamente? Corrigir código legado? Cuidar do sistema? Fiquei em silêncio. Eu sabia onde aquilo ia dar. Ele se inclinou para frente, com a voz mais ríspida agora. Não vou gastar mais um centavo com um funcionário inútil. Você já era. Assenti lentamente, com o coração disparado, mas o rosto calmo. Entendido. Jason piscou como se esperasse que eu implorasse ou discutisse. Como não o fiz, ele sorriu de novo. Inteligente. Pelo menos você não é dramática. Levantei-me, empurrei a cadeira para trás com cuidado e me virei para sair. Ah, e o RH vai entrar em contato para falar sobre a rescisão, acrescentou ele, quase como se tivesse pensado nisso. Parei na porta. De acordo com o contrato que assinei com seu pai, a rescisão é automática. Mas talvez você queira verificar os termos desse acordo. Ele pareceu confuso, mas não esperei por uma resposta. Saí, não apenas do escritório dele, mas de todo o prédio. Quando cheguei em casa, abri meu laptop porque havia algo que Jason não sabia. Quando Richard me promoveu a arquiteto-chefe de sistemas, 3 anos atrás, ele adicionou uma cláusula muito específica ao meu contrato, uma que Jason não se deu ao trabalho de ler, que me dava controle sobre todos os sistemas internos, todos os pontos de acesso, todas as camadas de segurança. E se eu fosse demitido sem justa causa, eu tinha o direito legal de apagar tudo. Eu não era vingativo por natureza. Mas o que Jason tinha feito não era apenas cruel, era estúpido.
porque agora ele teria que aprender muito rápido que aquele funcionário sem valor realmente valia. Não dormi naquela noite, não porque estivesse chateado, eu já havia aprendido há muito tempo a não levar a traição corporativa para o lado pessoal, mas porque estava me preparando. Cada sistema, cada linha de código, cada protocolo de segurança que eu havia projetado ao longo dos anos estava agora em minhas mãos. Jason não tinha ideia do que havia aprovado. 3 anos atrás, quando Richard me promoveu a arquiteto-chefe de sistemas, eu lhe disse algo bem específico: se eu vou assumir total responsabilidade por todos os sistemas dos quais esta empresa depende, preciso de proteção. Richard concordou. Ele confiava em mim. Ele me valorizava. Então, juntamente com a equipe jurídica da empresa, elaboramos uma cláusula que a maioria do CIOR jamais permitiria. Se eu fosse demitido sem justa causa ou indenização, conforme definido no contrato, eu teria plena autoridade para revogar meu acesso, desativar todos os direitos de administrador e remover integrações proprietárias de sistemas. Resumindo, eu poderia apagar tudo. A cláusula estava enterrada na metade do contrato, sob o título Governança de Sistemas de Emergência. Duvidei que Jason tivesse lido além da página de título. Na manhã seguinte, acordei, penteei o cabelo, fiz um café e sentei-me à minha mesa, respirando fundo. Abri o painel de sistemas remotos. Todas as plataformas críticas ainda estavam vinculadas às minhas credenciais. Jason nem havia reatribuído as permissões. O RH não havia me contatado, nenhuma entrevista de desligamento, nenhuma transferência formal. Ele realmente achou que eu simplesmente desapareceria silenciosamente. Passei o mouse sobre a aba do protocolo de lockdown de emergência e cliquei. Imediatamente, uma reação em cadeia começou: portal de funcionários desativado, acesso à folha de pagamento bloqueado, plataforma de mensagens internas desligada, CRM e sistemas de contato com clientes congelados. Os servidores ainda estavam ativos, mas com acesso interno restrito. Um por um, vi a essência da empresa pulsar e depois se apagar. Não apaguei nada, isso seria ilegal. Mas, de acordo com a cláusula, eu tinha o direito de desabilitar o acesso até que uma resolução legal fosse alcançada. Era uma opção nuclear projetada para os piores cenários. Isso se qualificava. Ao meio-dia, meu telefone estava vibrando. Número bloqueado, depois de novo, e então uma mensagem de alguém com quem eu não falava há meses: Mark, analista sênior de TI. Ei, tem algo errado com o sistema. Está tudo escuro. Você fez alguma coisa? O Jason está pirando. Não respondi. Alguns minutos depois, recebi uma ligação da recepção da empresa. Ignorei. Então, finalmente, o Jason ligou. Olhei para a tela por um momento e atendi, calma como sempre. Lisa falando. O que você fez? Ele rosnou, sem nem mesmo fingir ser civilizado. Eu podia ouvir pânico ao fundo, telefones tocando, pessoas gritando, o tom oco de alguém que havia perdido completamente o controle. Eu segui o contrato, eu disse simplesmente. Você deveria lê-lo algum dia. Você desligou o sistema inteiro, ele gritou. Não, eu disse, eu bloqueei o acesso a ele. Há uma diferença. Você é louco. Não, Jason, estou preparado. Você tomou uma decisão sem entender as consequências. A culpa é sua. Eu podia ouvi-lo andando de um lado para o outro agora. Ele estava furioso, mas, por baixo disso, estava assustado. Não entendia como os sistemas funcionavam. Achava que me demitir era apenas riscar um nome. Nunca percebeu o quanto eu havia construído. Como eu conserto isso? Perguntou ele, com a voz ríspida, mas agora mais baixa. Você não precisa, respondi. Você não está autorizado a fazer alterações. Houve uma longa pausa e, em seguida, baixinho, então, o que você quer? Eu poderia ter dito dinheiro. Poderia ter exigido uma indenização enorme, um pedido de desculpas ou até mesmo meu emprego de volta. Mas nada disso importava mais. Não se tratava de vingança, tratava-se de respeito. Quero que você admita que errou, eu disse, publicamente, não apenas para mim, para sua equipe, para seu conselho, para as pessoas que viram você desmantelar uma empresa que você não estava pronto para liderar. Ele riu amargamente. Você acha que eu vou me humilhar por causa disso? Sorri, mesmo que ele não percebesse.
Acho que você não tem escolha. Então desliguei. Passei o resto do dia respondendo mensagens dos meus antigos colegas de trabalho. Alguns ficaram perplexos, outros me incentivaram discretamente. Eles já tinham visto o que estava por vir no momento em que Jason assumiu. Mas nenhum deles sabia o que viria a seguir, porque Jason tinha acabado de cometer o maior erro de sua curta carreira. E, no final da semana, ele estaria implorando por ajuda. 2 dias. Foi o suficiente para que o caos se espalhasse pela Hamilton Tech como um incêndio. Os sistemas que eu havia bloqueado não eram apenas uma conveniência, eram o sistema nervoso central da empresa. A folha de pagamento não processava. As contas dos clientes ficaram inacessíveis. O atendimento ao cliente não conseguia responder aos tickets. Até a máquina de café do escritório estava com problemas porque funcionava no mesmo painel de administração vinculado à nuvem que eu havia arquitetado. Na terceira manhã, recebi uma mensagem de um número desconhecido: a diretoria está convocando uma sessão de emergência hoje. O Jason está com problemas. Achei que você gostaria de saber. Sem nome, mas eu tinha um bom palpite, talvez Mark, ou alguém da contabilidade. Eu havia conquistado discretamente a confiança de mais pessoas naquele escritório do que o Jason jamais imaginara. Enquanto isso, voltei ao meu trabalho de consultoria freelancer, aos meus próprios clientes, ao meu próprio horário, à minha paz. Mas, por mais que eu tentasse ignorar, uma parte de mim continuava atualizando os alertas de notícias e as conversas da empresa. Porque não se tratava mais apenas de justiça, tratava-se de assistir a uma casa de arrogância ruir tijolo por tijolo. Mais tarde naquela tarde, recebi a ligação, desta vez não de Jason, mas de um número privado. Senhorita Carter, aqui é Diane Hart, da diretoria. Precisamos falar com a senhora. Seu tom era firme, comedido, a voz de alguém acostumado a ter poder, mas tentando se manter educado. Claro, eu disse. Quando? Assim que possível. Gostaríamos de nos encontrar por vídeo na próxima hora, se você estiver disponível. Ela não estava perguntando. Entrei na chamada com um blazer preto impecável, cabelo preso para trás, do mesmo jeito que eu costumava usar quando dava atualizações trimestrais de TI. 6 membros do conselho estavam sentados em cadeiras elegantes atrás de mesas de mogno polido. No centro da tela, Jason, parecendo uma versão desanimada de si mesmo, colarinho frouxo, olhos vermelhos, sua arrogância desaparecida. Lisa, começou Diane, sabemos que houve uma interrupção em nossos sistemas internos. Isso mesmo, respondi calmamente. E você foi a arquiteta por trás desses sistemas? Fui, respondi, pelos últimos 6 anos. E de acordo com a cláusula do seu contrato executivo, você tinha autoridade para revogar o acesso em caso de demissão injusta, somente sob condições específicas? Sim, eu disse, inclinando-me ligeiramente para frente, uma das quais era a demissão sem indenização. Jason se mexeu. Percebi que ele queria interromper, mas não conseguiu. E não lhe ofereceram nenhuma indenização? Perguntou Diane. Não. Jason me chamou ao escritório dele, disse que eu não valia nada e que não gastaria mais um centavo comigo. Silêncio. Alguns membros do conselho trocaram olhares. Alguém tossiu sem jeito. Diane se virou para Jason. É verdade? Jason pigarreou. Olha, eu não achei que ela realmente. Ele desviou o olhar. Eu não revisei o contrato dela completamente. Achei que era um clichê. Ergui as sobrancelhas. Não era. Diane respirou fundo. Então, só para esclarecer, os sistemas não foram excluídos, mas o acesso é restrito? Correto, eu disse. Eles são seguros. Sem perda de dados. Segui o protocolo exatamente como está escrito. E o que seria necessário para restaurar o acesso? Fiz uma pausa. Queria deixar isso claro, não apenas para eles, mas para Jason. Uma retratação oficial da minha demissão, uma carta assinada reconhecendo a quebra de contrato e um pedido formal de desculpas público do Sr. Hamilton. Jason virou a cabeça bruscamente em direção à câmera. Você está falando sério? Estou falando muito sério, eu disse. Você me humilhou publicamente. Você me demitiu sem justa causa, sem indenização e sem entender os sistemas que eu criei.
Você não pode simplesmente apertar o botão de desfazer. Diane ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Levaremos seus termos em consideração. Obrigada, senhorita Carter. Desconectei. Naquela noite, dei uma volta. O céu estava baixo, com nuvens cinzentas, o tipo de nebulosidade suave que fazia os postes de luz brilharem como halos. 17 anos. Foi esse o tempo que dediquei àquela empresa. Apesar de madrugadas, falhas de sistema, fusões e prazos em pânico, eu permaneci. Eu cumpri. Nunca pedi mais do que ganhava. E Jason descartou tudo isso com uma única frase. Mas agora, ele estava aprendendo algo que seu pai havia compreendido desde o primeiro dia: lealdade se conquista, não se herda. Eu não queria destruir a empresa, mas também não iria salvá-la às minhas próprias custas. E se Jason quisesse continuar fingindo que estava no controle, assistiria a máquina inteira desmoronar sem mim. Jason não se desculpou. Nem naquele dia, nem no seguinte, nem mesmo depois que os principais clientes da empresa começaram a cancelar seus contratos. Ele ainda estava convencido de que conseguiria consertar. Soube por um amigo da contabilidade, em off, é claro, que Jason havia contratado uma empresa de cisterna. Eles prometeram que recuperariam acesso ao sistema em 72 horas. O que eles não sabiam era que eu havia construído como uma fortaleza não para ser vingativo, mas para garantir a segurança. Porque os tipos de sistemas em que a Hamilton Tech confiava armazenavam dados confidenciais, documentos legais, registros de funcionários, estruturas de folha de pagamento, auditorias internas, contratos de clientes. Quando Richard me deu total autonomia, ele também confiou em mim para projetar proteções em caso de violação. Ironicamente, eu me tornei a violação que Jason não esperava. No quarto dia, o conselho estava sob pressão. Fornecedores importantes ameaçavam entrar com ações judiciais. O departamento financeiro não conseguia processar faturas e vários contratos governamentais, que exigiam rigoroso cumprimento de normas de segurança, estavam à beira do cancelamento. Naquela noite, meu telefone tocou novamente. Não era Diane. Era Richard, sim, Richard Hamilton, o fundador, pai de Jason. Lisa, disse ele, com a voz mais lenta do que eu me lembrava, mas firme. Eu soube do que aconteceu. Olá, Sr. Hamilton, eu disse, surpresa. Eu não esperava sua ligação. Eu deveria ter ligado antes. Tenho andado fora de mim ultimamente. Mas a Diane me informou. Li tudo, inclusive o contrato que assinamos. Houve uma pausa. Ele pigarreou. Quero que saiba que mantenho esse acordo. Dei esse poder a você porque você o mereceu, e agora vejo como era necessário. Obrigada, eu disse suavemente. Isso significa mais do que você imagina. Ele hesitou. Você aceitaria uma reunião? Só você e eu. Sem diretoria, sem Jason. Concordei. Na tarde seguinte, encontrei-o no café tranquilo nos arredores da cidade. Ele parecia mais velho, mais frágil, mas seu olhar ainda era aguçado. Eu confiava que Jason lideraria com sabedoria, disse-lhe depois que nos sentamos. Em vez disso, ele liderou com ego. Ele olhou diretamente para mim. Você era a única pessoa que eu sabia que protegeria a base do que construímos, e agora você é a única pessoa que pode salvá-la. Não respondi de imediato. Observei-o bebericando o chá, a xícara tremendo levemente em suas mãos. Não estou pedindo que você o perdoe, disse ele. Estou pedindo que você ajude a consertar isso pelo bem da empresa, pelas pessoas que ainda dependem dela. Meu maxilar se apertou. Ele me chamou de inútil na frente da equipe dele, me demitiu como se eu não valesse nada. Se eu voltar, quero que isso signifique alguma coisa. Richard assentiu. Eu entendo, e acho que está na hora de conversarmos sobre isso. Ele deslizou um documento sobre a mesa. Era uma oferta formal, não de reintegração, mas de parceria, copropriedade, direitos permanentes ao sistema que eu construí, um reconhecimento público do meu papel no crescimento da Hamilton Tech e plena autoridade para supervisionar a transição para a nova liderança. Jason, perguntei, com as sobrancelhas erguidas. Ele vai se demitir, disse Richard com firmeza. Depois da reunião do conselho amanhã.
Ele ainda não sabe, mas já está em andamento. Pesquei. E quem o substitui? Richard sorriu. Estamos abertos a indicações. Não me ocorreu de imediato. Mas quando ocorreu, balancei a cabeça. Não quero comandar a empresa. Eu não disse que você tinha que comandar, respondeu ele. Mas você é quem deveria ajudar a escolher quem comanda. Naquela noite, revisei os documentos. Tudo era real. O contrato era hermético. E pela primeira vez desde que saí daquele prédio, senti paz. Mas também tinha mais uma decisão a tomar. Na manhã seguinte, eu estava diante do quadro novamente, desta vez não como um funcionário desonrado ou um contratado desesperado, mas como alguém cujo valor finalmente havia sido reconhecido. Jason também estava lá, olhos fundos, ombros pesados. Ele não disse nada. Diane se virou para mim. Lisa, você deseja restaurar o sistema? Concordei. Sim. Com uma condição: que todo o departamento de ti receba os salários atrasados pelas horas trabalhadas tentando consertar a bagunça de outra pessoa, e que todos os engenheiros da minha antiga equipe recebam um aumento e status permanente. Diane pareceu impressionada. Feito. Entrei no painel de administração do meu laptop, digitei alguns comandos e cliquei em executar. As luzes da Hamilton Tech se acenderam. O coração voltou a bater. Olhei para Jason uma última vez. Ele não me olhava nos olhos. Eu não precisava que ele olhasse. Aquela não era mais a história dele. O sistema estava online novamente. E-mails fluíam. Salários eram processados. Clientes retornavam. De fora, parecia que a tempestade havia passado. Mas dentro de mim, algo ainda persistia. Eu deveria ter me sentido triunfante. Eu deveria ter me sentido poderosa. Mas tudo o que eu sentia era cansaço. 17 anos. 17 anos de madrugadas e madrugadas, almoçando na minha mesa, consertando o que os outros quebravam, sustentando uma empresa que nunca se esforçou para me segurar. E quando pensei na rapidez com que Jason jogou tudo isso fora com uma frase, não vou gastar mais um centavo com um funcionário inútil, uma dor silenciosa se instalou em minhas costelas. Não se tratava mais de vingança. Tratava-se de valor e da facilidade com que o mundo consegue fingir que não o vê. Passei a semana seguinte transferindo os sistemas de TI para uma nova equipe, que ajudei a contratar pessoalmente. Não queria que meu nome fosse o único a sustentar a infraestrutura. Se aprendi alguma coisa, foi isto: ninguém jamais deve ser um ponto único de falha, nem mesmo eu. Certa tarde, me vi de volta à antiga sala de servidores. O zumbido das máquinas, as luzes piscando, o leve frio do ar reciclado, tudo estava exatamente como eu me lembrava. Só que agora eu não estava lá para consertar nada. Estava lá para me despedir. Mark, meu antigo colega, me encontrou lá. Ouvi dizer que o Jason saiu da suíte executiva hoje, disse-lhe suavemente. Assenti. Já era a hora. Ele não disse uma palavra a ninguém. Simplesmente fez as malas e foi embora. Você esperava que ele fizesse isso? Perguntei. Mark deu de ombros. Não. Mas eu esperava que ele pelo menos dissesse alguma coisa para você. Não preciso das palavras dele, eu disse. Ele já me deu silêncio quando era preciso. Mark deu um sorriso fraco. Sabe, todos nós assistimos ao que você fez. Cada um de nós. E não ficamos apenas impressionados. Ficamos orgulhosos. Isso me pegou de surpresa. Orgulhoso? É, disse ele. Você defendeu todos nós, todos os funcionários que já foram desvalorizados, todas as mulheres que já ouviram que eram importantes, todos que já foram descartados por alguém que achava que um título significava inteligência. Pesquei. Minha garganta se apertou inesperadamente. Você nos fez acreditar de novo, Lisa, acrescentou ele. Eu não tinha palavras, apenas um sorriso silencioso e grato. Naquele fim de semana, visitei o túmulo dos meus pais. Fazia meses que eu não ia lá. Ambos eram professores, pessoas modestas que acreditavam mais no esforço do que no ego. Quando consegui o emprego na Hamilton Tech, eles comemoraram como se eu tivesse ganhado na loteria.
Quando eu trabalhava até tarde da noite, eles me traziam comida. Quando fui preterido em uma promoção atrás da outra, eles me disseram para continuar. Sentei-me entre as lápides e apoiei as palmas das mãos na grama. Eu consegui, sussurrei. Não só por mim, por todos como eu, por cada pessoa a quem disseram que não eram o suficiente, por cada trabalhador que foi demitido com nada além de uma caixa vazia e um sorriso forçado, por cada gênio invisível sentado no fundo de um cubículo fazendo tudo funcionar enquanto outra pessoa levava o crédito. Fiquei ali por um tempo, apenas respirando, ouvindo o vento nas árvores, deixando o silêncio me envolver como um casaco. Na segunda-feira seguinte, voltei à empresa pela última vez. Richard havia me convidado para comparecer, não para trabalhar, mas para uma cerimônia formal. Queriam me homenagear. Hesitei, mas acabei aceitando. Toda a empresa se reuniu no átrio principal. Houve discursos, aplausos e até algumas lágrimas. Então Richard se adiantou. Ele me entregou uma placa de vidro com letras douradas gravadas. Nela estava escrito: por 17 anos de dedicação, brilhantismo e integridade inabalável, Lisa Carter. Os aplausos que se seguiram foram longos, altos e sinceros. Mas o que mais me comoveu foi a fila de funcionários que esperou depois apenas para apertar minha mão, jovens engenheiros, funcionários administrativos, zeladores, gerentes, pessoas de todos os departamentos. Uma mulher, recém-saída da faculdade, segurou minha mão por um momento a mais do que as outras. Quero ser como você um dia, disse ela. Sorri. Então seja melhor do que eu. Comece assim. Naquela noite, fui para casa, acendi uma vela, preparei um chá e, pela primeira vez em anos, dormi sem programar o despertador, porque sabia que a empresa ficaria bem. E, mais importante, eu também. 2 meses se passaram desde o dia em que restaurei a Hamilton Tech Systems. A vida havia voltado ao normal, pelo menos superficialmente. A empresa estava funcionando novamente, suas operações estavam tranquilas, seu futuro não estava mais por um fio. Mas Jason Hamilton havia desaparecido do mundo da tecnologia quase tão rápido quanto havia invadido. A notícia se espalhou rápido. Investidores se retiraram. Clientes questionaram a liderança da empresa. Membros do conselho sussurraram sobre o constrangimento que lhe havia causado. E assim, de repente, o garoto de ouro que um dia sorriu para mim atrás de uma mesa de mogno se foi, sem novo cargo, sem empreendimento brilhante, apenas silêncio de rádio. Não comemorei, não em voz alta. Não postei sobre isso. Não me vangloriei porque não precisava. Pessoas como Jason implodem sozinhas. Acham que o poder é herdado, não conquistado. Acham que as pessoas são substituíveis. Acham que nunca vão cair até caírem. E quando finalmente caem, não é o som do impacto que importa. É o silêncio que se segue. Certa tarde, enquanto tomava café no meu escritório em casa, recebi uma mensagem inesperada. Ei, faz tempo. Posso ligar? Jason. Fiquei olhando a mensagem por um longo tempo. Eu não devia nada a ele, mas a curiosidade falou mais alto. Atendi. A voz dele estava mais baixa do que eu me lembrava, sem arrogância, sem sorriso irônico, apenas exaustão. Sei que provavelmente sou a última pessoa de quem você quer ouvir falar, começou ele. Você não está errada, eu disse calmamente. Houve uma pausa. Eu só queria dizer que estava errado sobre tudo. Não respondi. Deixei o silêncio se prolongar. Deixei doer um pouco. Eu não entendia o que você fazia, o quanto você carregava. Eu pensava, sei lá, que tecnologia eram apenas ferramentas, substituíveis. Eu pensava que lealdade era opcional. Não é, eu finalmente disse. Nunca foi. Perdi tudo, ele admitiu. Até meu pai não retorna mais minhas ligações. Isso é entre você e ele, eu disse. Não é da minha conta. Ele suspirou. Você não precisa me perdoar. Eu só precisava dizer. Então diga claramente. Ele respirou fundo. Desculpe, Lisa, por desrespeitar você, por desvalorizar você, por não ler o maldito contrato. Você não merecia nada disso. Deixei suas palavras pairarem ali por um momento antes de responder. Desculpas aceitas, eu disse.
Mas não confunda isso com esquecimento. Eu não ousaria. E foi isso. Ele desligou. Fechei os olhos e soltei um suspiro que não percebi que estava prendendo. Não porque precisasse do seu pedido de desculpas, mas porque ouvi-lo me lembrou o quanto eu havia evoluído. Algumas semanas depois, eu estava presente na cerimônia de inauguração do novo escritório da minha empresa, a Carter Systems. Não era nada chamativo, nada de piso de mármore, nada de paredes de vidro, apenas mesas limpas, computadores rápidos e uma equipe de engenheiros astutos e apaixonados, alguns da minha antiga equipe em Hamilton, outros recém-formados com olhares maravilhados. Fiz um discurso curto, nada grandioso, apenas a verdade. Construí minha carreira nas sombras, disse eu. Fui chamado de apenas um funcionário, ignorado, desvalorizado, mal pago. Mas continuei construindo porque acreditava no que eu podia fazer, mesmo quando os outros não acreditavam. Fiz uma pausa e olhei ao redor da sala. Se tem uma coisa que aprendi, é isso: seu valor não é determinado por quem te vê. É determinado pelo que você cria, como você se apresenta e como você se comporta quando ninguém está olhando. Os aplausos que se seguiram não foram altos, mas foram reais. E naquele momento, eu não me sentia mais cansado. Eu me sentia completo. Hoje, passo meus dias orientando jovens profissionais de tecnologia. Ensino-os não apenas a programar, mas também a redigir contratos, a se proteger, a dizer não e a exigir respeito. A Hamilton Tech ainda existe, mas agora está diferente. Richard se aposentou discretamente. Uma nova CEO, uma mulher chamada Dana, assumiu. Ela me procurou para me orientar durante a transição. Eu lhe disse uma coisa: cuide dos seus funcionários, e eles cuidarão da empresa. É uma lição que alguns nunca aprendem e, para outros, muda tudo. Quanto a Jason, a última vez que ouvi falar dele, ele morava em um apartamento-estúdio nos arredores da cidade. Ninguém mais o chama de Sr. Hamilton. E no mundo da tecnologia, seu nome raramente é pronunciado. Mas a minha está nos contratos agora, nas faturas, nos sistemas, na porta de entrada de uma empresa que construí do zero. Lisa Carter, não uma funcionária inútil, não um nome esquecido, mas uma construtora, uma lutadora, uma mulher que reescreveu o seu próprio final.